Convidá-los a abrir a nossa Bíblia lá em 1 Samuel. Aqueles que estão usando o celular, vou dar essa oportunidade para vocês colocarem também já no modo avião. Quais heranças queremos deixar para os nossos filhos? Primeiro Samuel, capítulo 1. Quero falar sobre Ana. Para mim está sendo um pouco mais fácil pregar nessa noite sobre Ana, porque no domingo passado eu tive a oportunidade, a honra de ver a minha esposa pregando sobre Ana lá em Caravelas. Minha esposa é linda, além de linda, cheia de Espírito Santo. Meu Deus, obrigado, minha esposa. 1 Samuel capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E complementa, eu vou estudar mais a Bíblia esse ano. Amém? Eu quero ler todo o capítulo 1. Depois eu quero saltar só o versículo 8 do capítulo 2. A minha versão diz assim: havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente vai falar sobre Samuel. Olha o tamanho da importância de Samuel. A gente conhece aqui o pai dele, Elcana. A gente conhece o avô dele, Jeroão. O bisavô dele, Eliú, o tataravô Tou e o... depois do tataravô o que? Nem sei. Tetravô, sei lá, Zufi. Olha o tamanho da importância desse homem de Deus. Nós conhecemos 4 gerações antes dele por causa da vida dele. E aí continua no versículo 2, ele tinha 2 mulheres, falando de Elcana. Uma delas chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para sua casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e lhe deu o nome Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido:
Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que parecer melhor a você. Fica aqui até desmamá-lo, e que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou com casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e ele lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Quero pular até o capítulo 2, versículo 8, que diz assim: levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre, e ele os faz sentar-se como príncipes, e lhe dá lugar de honra. Amém? Só até aqui. Senhor, esta é a tua palavra, e ela é viva, eficaz e poderosa para falar ao nosso coração nessa noite. Por isso, seja a minha voz aqui nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amados, Ana apresenta o teu filho Samuel diante de Deus. E aí todos nós comemoramos quando alcançamos uma vitória, porque é o que nós queríamos, não é? Nós oramos, nós jejuamos. Só que o interessante é que a Bíblia, por ser um livro verdadeiro e que não esconde nada, ele traz todo o sofrimento de Ana, até que chega o momento de ela oferecer o prêmio da tua oração. Sabe, quando eu olho para Ana, eu vejo tantas heranças que ela deixa em Samuel e a importância do teu filho na nossa história. A gente vai entender um pouquinho mais disso daqui a pouco. E aí, quando eu falo em herança, muitos podem pensar logo em uma casa, em um carro, em alguma coisa do gênero. Outros podem pensar na aparência de Samuel, que era parecido com Ana. Quando nasce um filho, eu não sabia que era tanto assim, até nascer Rafael, que o pessoal falou: nossa, com quem que se parece? Eu não sei se é porque Rafael parece tanto com a minha esposa e com o tio dele, o Alain, o pastor Alain, que eu falava: gente, que esse pessoal olha tanto se é parecido, se não é. Eu nem sabia que era tanto assim, mas acho que as pessoas estavam assim: meu Deus, será que o pai não ficou triste não, porque não parece muito com ele? E Rafael até hoje fala assim: eu sou parecido com o papai. Eu falo: é com o branquinho do olho assim, ó. Mas a gente fala em herança e eu penso na aparência também. Eu tenho esse nariz assim meio levantado aqui do lado porque eu puxei a minha mãe. Ela não pôde estar aqui nessa noite, está lá na casa dela em Vila Velha. Eu queria muito que ela estivesse aqui. Se ela estiver me ouvindo pela internet, quero falar o quanto eu te amo também, minha mãe. Mas eu quero falar de heranças que ficam para a eternidade. Sabe, eu não quero falar de bens, eu não quero falar de aparência, eu quero falar de heranças que fazem a diferença em nossa vida. E o texto traz heranças preciosas de Ana para Samuel. Sabe, heranças que ficaram marcadas na história de Samuel. Heranças as quais nós veremos aqui alguns exemplos de que anos depois Samuel guardou aquilo para ele. Anos depois, Ana teve o teu legado continuado, porque ela ensinou o teu filho, porque ela deixou heranças que duravam a eternidade para o teu filho. A primeira herança que eu quero pensar que Ana deixa para Samuel foi a perseverança. No versículo 12 do capítulo 1 diz o quanto Ana continuava orando e chorando e buscando a tua vitória. Sabe, buscando o que era o desejo do teu coração. Ana perseverou, Ana não parou diante das provações. Sabe, e quando eu vejo Ana perseverando, eu também vejo Penina judiando dela, eu vejo Penina zombando dela. E a primeira coisa que eu já aprendo com Ana nesse momento, na situação em que ela vivia, é de que a vida não é fácil. A vida não é fácil. Sabe, oposição sempre vai existir, dificuldades sempre irão existir, vontade de parar, vontade de deixar as coisas no meio do caminho sempre irão existir. Agora, perseverar é continuar lutando, mesmo depois que todos
desistiram. Perseverar é continuar lutando depois que todos desistiram. Sabe, perseverar é ser constante, é não diminuir o ritmo, é não parar, é avançar mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações. Isso é perseverança. Eu tenho pensado muito nas coisas de Deus. Quando nós temos vontade de desistir, é aí que nós devemos acelerar. Sabe, no reino de Deus, quando nós temos vontade de desistir, é aí que devemos acelerar. Se Deus te dá uma direção, meu amado, e fala assim: meu filho, vai a tal local, faça isso, que eu vou te dar um filho, que eu vou fazer isso, que eu vou completar a tua missão. Meu amado, a única pessoa que pode parar é Satanás. A única pessoa que pode colocar o desejo no teu coração em parar é Satanás. Ele é o único interessado em que o propósito de Deus, a promessa de Deus não seja cumprida em tua vida. Então toda vez que no reino de Deus você sentir vontade de desistir, meu amado, avance, acelere ainda mais. E Satanás vai querer te parar. Eu quero pensar em quantos filhos precisam dessa herança, a perseverança. Sabe quantos filhos desistem hoje no meio do caminho porque no passado viram os teus pais desistirem, viram a tua mãe desistir? Quanto nós precisamos de perseverança? Quantos de nós precisamos perseverar? Por que, Gabriel? Porque a vida é cheia de obstáculos. Tem gente que acha porque eu me converti a Jesus, agora eu não vou ter mais dificuldade, eu não vou ter mais problemas. Mentira. Tem igreja por aí que vende isso, que prega essa mentira, meu amado. A palavra de Deus é muito clara. Ela disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero dizer para você, meu amado, haverão momentos em que haverá vontade de desistir, mas persista. O único que quer que você pare, é Satanás. Quando eu olho para os desafios, eu já penso logo numa criança começando a andar. Como é que a criança anda? Ela já levanta lá, sai da barriga da mãe, já sai andando assim? Não, isso mesmo. Ela começa a andar, dá aquele passinho, o pai vai lá, o papai já está bobalhão, né? Bora dandar, né? Vamos dandar. Não é assim? Já fica lá, quem é pai que está com filho novo sabe o que eu estou falando, fica lá babando assim, chega até que dá um guardanapozinho para limpar depois aqui no canto da boca. Uma felicidade de ver, dá 3 passinhos assim, já sai comemorando, tira foto. Aí a criança cai. E se ela não fosse perseverante, ela não levantaria de novo, sabe? O que eu acho mais incrível é que na nossa essência nós somos perseverantes. Mas muitas vezes o mundo tira isso da gente. Muitas vezes a experiência da vida na adolescência, enquanto na infância ainda, tira essa perseverança da nossa vida. A gente começa a falar: eu não sou capaz disso, eu acho que eu não consigo. Sabe, enquanto na infância nós conseguimos. Não, eu caí, eu vou levantar de novo. E tem uma coisa, a criança já quer começar a correr, não é nem andar. Na hora que dá o 3º passo, ela fala: agora eu vou voar. E Deus nos fez dessa maneira. Deus nos fez perseverante, Deus nos fez para voar. Como nós vimos aqui no domingo retrasado, o pastor Valmir, Deus nos fez para sair do ninho e voar alto. Mas Satanás é o único interessado em que nós paremos. Satanás é o único interessado em parar a nossa perseverança e diminuir a nossa perseverança. Mas Ana deixou perseverança como herança, Samuel. Sabe, Ana tinha tudo contra ela, mas ela não desistiu do sonho de ser mãe. Ela não parou nas provocações de Penina. Ela não parou na amargura dela pela tristeza de ainda não ser mãe. Ela não parou. Ela somente orava e buscava a Deus, porque ela tinha certeza que ela iria segurar um filho nos braços, porque era promessa de Deus na vida dela. Era promessa de Deus na vida dela. Você sabe que isso não está no texto, estou lembrando isso aqui agora. O texto fala que Deus a deixou estéril. Naquela época, esterilidade era sinônimo de, quase que ligado ao pecado, mas era sinônimo de maldição. E eu vejo Deus deixando Ana estéril para fazer uma obra grande na vida dela. E quando eu falo que Satanás é o único que pode tirar
perseverança do nosso coração, eu já fico pensando que numa situação normal e convencional, o fato dela ser estéril, dela saber disso, Satanás podia ter trabalhado na mente dela e falado, não tem jeito. E muitos de nós caímos nessa mentira, falando, não tem jeito. Não tem jeito, eu sou estéril, não tem jeito. Para minha vida não tem jeito. Mas Ana persevera, Ana continua. Ela perseverava. Quais sonhos você já desistiu? Sabe quais sonhos você, mamãe, papai, filho, quais sonhos você deixou Satanás te enganar e já está falando, não tem mais jeito, nessa área da minha vida eu também sou estéril? Quais sonhos? Lembre-se sempre que você é o ideal para o teu filho. O que o seu filho quer ser passa por você. Você entende isso que eu falei? O que seu filho vai ser quando for adulto passa por você, mamãe. E para os pais de plantão, para não achar que eu estou pregando só para a mãe, o que o seu filho quer ser, papai, passa por você. Quais exemplos, quais heranças você tem deixado para o teu filho? Eu lembro de um homem de Deus, meu primeiro discipulador, sem nem saber que era discipulado, cuidava de mim lá no cantinho ali no templo antigo, Diomedes. Ele fala que as pessoas, eu não sei se a frase é dele, se não é, mas o meu profeta Diomedes é homem de Deus, acho que a frase é dele. As pessoas têm muita iniciativa e pouca acabativa. As pessoas têm muita iniciativa. Não, eu vou conquistar, eu vou fazer. E no primeiro obstáculo, não sei, a cama está tão boa, eu vou ficar por aqui. Mas eu quero pensar que não é fácil ser mãe, sabe? Não é fácil criar um filho, desde a gestação já é difícil, vem os enjoos, vem a dificuldade para dormir. E aí o filho nasce, nos primeiros meses ali de nascido, vem aquela dificuldade enorme, criança chorando à noite, não dorme ainda, não tem aqueles horários ainda. O quanto é difícil ser mãe, sabe? Depois se torna uma criança, vai crescendo, chega na juventude, na adolescência, e ainda continua sendo muito difícil ser mãe, porque nós vivemos num mundo de pecado. A palavra de Deus fala que no mundo jaz o maligno. É muito difícil ser mãe, é muito difícil perseverar, é muito difícil cuidar do teu filho, trabalhar, ser esposa, enfrentar as dificuldades do dia a dia. E às vezes é uma dificuldade no teu casamento, mas eu quero dizer para você, mamãe, não desista, sabe? O teu filho precisa aprender com você. Eu não quero ser profeta do caos aqui, mas toda vez que uma mãe ou um pai desiste do teu casamento, ele está ensinando para o filho dele que ele também pode desistir do teu casamento. Quando as coisas derem errado, ele logo vai lembrar, meu pai e minha mãe também se separaram, por que eu não posso me separar? Sabe, não importa qual a dificuldade, o que o teu filho vai ser, vai parecer com você, depende de você, o exemplo virá de você, papai e mamãe, o exemplo virá de você. Provérbios 25:15 fala que a paciência convence até as autoridades, a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Meu amado, a perseverança pode vencer qualquer dificuldade, é bíblico. Então não importa o tamanho da dificuldade que você tem passado, sabe, se essas dificuldades que eu citei agora, com o filho, com o crescimento do filho, com a educação do filho, com o casamento, eu não sei, mas a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Amém? Você está aí? Aleluia. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Ensine teu filho a ser perseverante. Ensina o teu filho a ser perseverante com exemplos. A tua vida precisa ser um exemplo para o teu filho. A primeira coisa que nós aprendemos com Ana foi a perseverança. E a segunda coisa que nós aprendemos com Ana é a obediência a Deus. Qual foi a primeira? E a segunda? Eu falei que criar filhos no temor de Deus não é fácil. Criar filhos não é fácil. Na igreja é mais difícil ainda. Sabe, o mundo caminha por uma perdição a passos largos.
Muitas vezes, inclusive nós, cristãos, muitos anos de igreja, podemos até chegar ao ponto de falar assim: meu Deus, como é que isso é possível? Mas sabe, quando eu falo que no mundo jaz o maligno, é porque ele está no mundo. Quando eu falo que às vezes até nós, com muitos anos de igreja, nos assustamos com algumas coisas, é porque não é possível alcançar a plenitude do amor de Deus, sabe? A plenitude da graça de Deus nesse mundo de pecado. É impossível. Agora, obedecer a Deus é sempre a melhor decisão. O exemplo de obediência de Ana surpreende a muitos. Muitos querem um favor barato de Deus. Eu fico assustado com isso. Sabe, eu vejo tantas igrejas pregando prosperidade: venha para cá, fique rico, venha para cá e seus problemas acabarem. Muitas igrejas pregam: não, venha para cá que o seu milagre vai acontecer urgente. E muitas pessoas têm buscado o evangelho muito barato. Sabe, muitas pessoas têm buscado o evangelho: não, eu vou lá porque eu estou precisando, porque meu casamento está destruído, eu vou lá porque meu filho está perdido, eu vou lá porque eu preciso, porque eu quero, porque eu preciso muito. E aí até vem, mas depois que alcançam o teu prêmio, alcançam o objeto da tua oração, faz igual uma criança quando ganha um presente. Quem já viu uma criança ganhando presente assim, como é que é? Tem criança, chega lá: é o presente, pega o presente, irmão, fala obrigado, já vai correndo para brincar já com ele. Aí você tem que lembrar: filho, fala obrigado. Aí obrigado, de longe ele só manda aquele obrigado. Sabe, muitas pessoas têm buscado o evangelho dessa maneira. Eu vejo quantas pessoas que chegam na igreja com o casamento destruído, com a vida destruída, chegam cheio de pecado, cheio de dor, cheio de ferida. E aí muda a vida aqui na igreja, restaura o casamento, sabe, começa a viver o melhor de Deus, e daqui a pouco se esquece de Deus. Daqui a pouco fala até mal da igreja, daqui a pouco fala até mal do pregador, fala: olha lá o Gabriel falando um monte de besteira. Mas foi aqui que ele foi transformado, sabe? Eu vejo pessoas com a mente muito curta, esquecendo muito fácil do tamanho do poder de Deus e quem fez o milagre na vida dele. Eu vejo pessoas que esquecem facilmente do poder de Deus. Mas Ana rapidamente cumpre o seu voto, sabe? Ana não era igual aquela criança que ao ganhar o prêmio dela já sai correndo e fala, nem dá, agradece a Deus, já fala: oh, obrigado, tá aqui, Eucana, nosso filho. Ana já volta logo, fala: não, esse ano eu não vou. Assim que eu desmamar o menino, eu vou levá-lo, porque ele vai viver toda a vida dele lá. Agora você imagina comigo aqui a dor de Ana. Quem é a mãe consegue imaginar ainda maior, ainda mais. Mas imagina o que era você conseguir o objeto de sonho, de desejo, de oração de tantos anos, e aí Deus te concede aquele milagre. Só que a promessa que Ana tinha feito era assim: eu vou entregar esse menino para viver no teu reino. E não é viver no reino do tipo, eu moro aqui e vou deixar ele na igreja, não. É em outro local. Fala: não, meu filho, você vai ficar lá. A tua vida é dedicada a Deus. Ana precisa abrir mão do filho dela. Já pensou em abrir mão do teu filho alguma vez? Imagina a dor de Ana. Imagina a dor de Ana. Mas ela sabia que ficar com seu filho significaria desobedecer a Deus. Mas ela sabia também que o mesmo Deus que é capaz de fazer uma vez, Ele é capaz de fazer 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessário. O nosso Deus é um Deus poderoso, e Ana sabia disso. Foi Ele que havia dado Samuel a Ana. Ele era capaz de dar mais e mais e mais. O nosso Deus é um Deus poderoso. Só que sabendo que se ela ficasse com Samuel seria desobediência, o que ela faz? Ela já corre com o menino e apresenta diante de Deus e fala: Deus, está aqui o meu filho, eis que é um servo do Senhor. Ela não abandona o teu propósito com Deus. Ela não deixa que a tua alma, que a tua amargura, que a tua dor
que a dor daquele sofrimento de abrir mão do teu filho mudasse os planos dela. Ela não permite isso. Ela não andava em desobediência. Ana não andou em desobediência. Deus não anda com a desobediência. Deus não anda com a desobediência. Eu tenho falado muito sobre luz não se misturar com trevas. Sabe o que eu vejo? Eu não quero ser duro ao falar, mas muitas pessoas têm buscado a Deus por uma bênção, têm buscado a Deus uma vitória, mas não querem abandonar o pecado, sabe? Querem andar luz e trevas ao mesmo tempo. Eu tenho falado até com algumas pessoas aqui, eu falo, amado, inevitavelmente algumas pessoas vão sair porque querem conciliar a bênção de Deus com o prazer momentâneo do pecado, sabe? São duas coisas que não dá para andar juntos. Se eu pedir o pessoal para apagar a luz desse templo, a gente terá luz, escuridão aqui dentro. Se eu pedir para ele acender, não tem como ele acender e manter a luz aqui ainda, e manter a escuridão. Ou ele vai ter luz, ou vai ter escuridão. Ou luz ou trevas, não tem como. Sabe, não tem como. Nós queremos a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Se a gente não conseguir nos afastar do pecado, é impossível. Eu não quero de novo ser profeta do caos na tua vida, mas é impossível. Isaías 59, capítulo 1 e 2, versículo 1 e 2. Isaías 59, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que o braço de Deus não é tão curto que não possa alcançá-lo, nem o teu ouvido tão surdo que não possa ouvi-lo. E no versículo 2 ele fala: mas são seus pecados ou as suas iniquidades que afastaram você do seu Deus. Meu amado, Ana deixa um exemplo para as nossas vidas, um exemplo de perseverança, um exemplo de obediência, um exemplo de gratidão, um exemplo de quem entendeu que não dava para andar luz e trevas ao mesmo tempo, um exemplo de quem queria a graça de Deus e alcançou a graça de Deus. Outra pessoa que eu vejo que da mesma maneira toma uma decisão muito dura ao consagrar o teu filho a Deus foi Abraão, pai da fé. Sabe, Abraão, Isaac era o filho prometido de Deus. Da mesma maneira Abraão toma Isaac em teus braços e fala: eis aqui o meu filho. E algum tempo depois Deus pede Isaac a Abraão. Só que Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Mas Abraão com Isaac, com o coração diante de Deus, leva Isaac para sacrificá-lo. Naquele tempo Abraão era um homem muito rico, o homem mais rico daquele tempo. Ele tinha um exército pessoal e ele deixa todos para trás, até teus soldados, até teus funcionários, eu vou dizer assim, teus empregados, para sacrificar Isaac, porque ele sabia que aquele momento era ele e Deus. Mas ele precisava mostrar para Deus que o coração estava lá. Não, nem precisava, o coração dele estava lá, estava com Deus. Em Hebreus 11:19 fala: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Abraão sabia que se Deus estava pedindo Isaac, era o mesmo Deus que abençoou Ana, era o mesmo Deus que abençoou Abraão. Ele era poderoso para ressuscitá-lo. Amém? Você está aí? Eu quero te falar uma coisa, meu amado: a obediência sempre nos preserva do pior. Sabe uma coisa que eu aprendi com o Rômulo, pregando aqui em alguns domingos atrás? Ele falou assim: aonde a tua fé não te levar, a tua obediência te levará. E aquilo tem ecoado no meu coração. Sabe, a obediência a Deus pode te levar a lugares altos. A obediência a Deus sempre vai te preservar do pior. Sempre vai te preservar do pior. E Samuel recebe o ensinamento de Ana. Eu falei que Samuel recebeu isso, amém? Você está aí? Quando Samuel estava já crescido, ele precisava confrontar Saul. E aliás, eu quero fazer um parênteses. Samuel é tão grandioso na Bíblia que ele foi ele que unge o primeiro rei da Bíblia, Saul. E ele unge o segundo rei, maior rei da Bíblia, que é Davi. Sabe, a obediência dele foi tão poderosa que no momento de confronto, quando Saul já estava
O Espírito Santo já tinha deixado Saul e já tinha direcionado Davi como rei de Israel. Samuel vira para Saul e diz lá em 1 Samuel 15, 22: o que é o que o Senhor Deus prefere? Ele faz uma pergunta a Saul: obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhes em sacrifício as melhores ovelhas. Meu amado, deixa eu explicar uma coisa para você. Não importa o tamanho do teu sacrifício. Eu quero ser até mais atual assim, sabe? Não importa o tamanho do teu dízimo, o tamanho da tua oferta, não importa o tamanho do grito de aleluia que você dá a Deus. Deus, Ele quer a tua obediência. Sabe, pensando que não dá para misturar luz e trevas, Deus quer a tua obediência. Deus só quer a sua obediência. Não é sacrifício, é obediência. Ontem nós estávamos no chá de bebê lá da Ju e do Tiago e do Isaac, que está por vir. E aí nós compartilhávamos lá, eu, Felipe, Nadirinha, tinha mais algumas pessoas na mesa. E aí alguém falou alguma coisa e lembrou de um caso e chamou muito a minha atenção. Eu acho que estava o Miguel do meu lado. Eu falei: olha o ensinamento. Eu não sei se foi o Miguel, eu sou péssimo de memória. Mas aí contaram uma história que eu vou resumi-la aqui. Andava um grupo de jovens, um pé meio na igreja, outro meio no mundo, ainda precisando se converter. Ade Carvalho, tá por aí não? Te amo, viu, meu filho? E aí, mas antes deles pararem para assistir filme lá, eu imagino o nível dos filmes que eles iam assistir. Ele, Brunão, pastor Bruno já aqui, a tia Nadirinha colocava eles para lerem a Bíblia juntos. Todo mundo sentado no sofá, vão ler a Bíblia. E aí eu imagino que depois de ler a Bíblia, aqueles meninos já saem: nossa, enjoação, vamos lá, vamos assistir o filme. Mas eu fico pensando como que o exemplo de uma mãe fez a diferença na vida dos filhos. Sabe, quando eu olho para o Felipe, homem de Deus, quando eu olho para o Bruno, além de grande, todo o coração, homenzarrão de Deus, eu fico: meu Deus, olha a herança que as mães podem deixar. Olha o tamanho da herança. Olha os filhos como são. Olha os frutos que se tornaram. E Samuel recebe esse ensinamento de Ana. E o que eu quero falar para vocês é que há recompensa para quem obedece a Deus. Há recompensa para quem não para. Há recompensa para quem persevera. Há recompensa para quem é obediente a Deus. Ana entregou o seu filho Samuel, seu primeiro filho. E o resultado dessa obediência é que Deus honrou Ana de forma grandiosa. Ana pediu quantos filhos a Deus? Quantos filhos Ana pediu a Deus? Alguém se arrisca a dizer? Aleluia. Mas olha o que diz o capítulo 2, versículo 21. E o Senhor abençoou a Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço ao Senhor. Amado, Deus é poderoso para fazer muito mais do que você sonha, do que você deseja, do que você ora, do que você já um dia imaginou para a tua vida. Deus é capaz. Ele só precisa que você seja perseverante, que você continue, que você seja obediente, assim como Ana foi. Mãe, Deus é poderoso para fazer muito mais na vida do teu filho. Aliás, Deus é poderoso para mudar a história do teu filho, se ele não está aqui nessa noite, se ele está ainda na vida louca, eu não sei como. Mas ele precisa da tua perseverança, da tua obediência, do teu exemplo dentro de casa. O que o seu filho vai ser, passa por você, mãe, passa por você, pai. Há recompensa para quem obedece a Deus. Mãe, deixe para o seu filho a herança de obedecer a Deus sempre. Em tudo, mostre ao seu filho que vale a pena obedecer a Deus. Vale muito a pena obedecer a Deus em tudo. Sabe, quando eu estudo a palavra tudo, eu vou na essência da palavra, na criação dela, o significado dela de tudo, é tudo, tudo.
tudo e tudo. Mostra ao teu filho que em tudo vale a pena servir a Deus e obedecer a Deus. Em tudo vale a pena obedecer a Deus. Quais foram as heranças que Ana deixou para o teu filho? A primeira, alguém lembra? Primeiro, alguém lembra? Perseverança, amém. Segundo, alguém lembra? Aleluia. E a terceira herança que Ana deixa para o teu filho é que o primeiro lugar na vida de alguém tem que ser Deus. O primeiro lugar na nossa vida precisa ser de Deus. Ana deixou para o seu filho Samuel a herança de que Deus ocupava sempre o primeiro lugar em sua vida. O primeiro lugar na nossa vida pertence a Deus. Precisa pertencer a Deus. Vocês vão entender por quê. Pergunta a pessoa do seu lado aí: você quer a resposta de Deus para suas orações? Coloque Deus em primeiro lugar. Faça a pergunta e já dê a resposta. Amado, se você quer a resposta de Deus das tuas orações, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. É através de Deus que as nossas maiores vitórias são alcançadas. Sabe, o mais importante não são as bênçãos, mas o próprio Deus. Ana ensinou que o mais importante na vida não são os presentes que conseguimos alcançar em Deus, mas é o próprio Deus. Sabe, o maior presente não é somente um casamento restaurado, filhos na presença de Deus, famílias, prosperidade. Isso é bênção. Isso Deus dá de gruja, dá de lambuja para a gente, porque Ele é misericordioso, que a graça dEle é maior. Mas o mais importante é a presença de Deus em nossas vidas. Muitas vezes usamos Deus, achamos que Jesus é o meio para alcançarmos algum fim ou algum prêmio. Queremos felicidade, vamos a Jesus. Queremos uma bênção, vamos a Jesus. Mas depois que alcançamos, como eu falei, esquecemos de Jesus. Quando você vai entender, presta atenção aqui, meu amado, quando você vai entender que Jesus, e somente Jesus, é tudo que nós precisamos. Somente Jesus é tudo que nós precisamos. Sabe, Jesus é um amigo para todas as horas. É aquele amigo que não nos abandona, é o companheiro das horas difíceis. É o Salvador que nos livra da morte, do pecado, e que nos leva para o reino de justiça. Meu amado, Jesus é o único que não nos abandona. Jesus é o único que não nos abandona. Todas as nossas necessidades se resumem a uma só: Jesus na nossa vida. Sabe, aquilo que é mais importante para nós é a presença de Jesus em nossas vidas. Se Deus for o primeiro, presta atenção nisso. Se Deus for o primeiro na tua vida, meu amado, minha amada, as dores serão muito menores, as vitórias serão muito maiores. Ele só precisa ser o primeiro na minha vida e na tua vida. Como diz uma canção dos Arautos do Rei, se Deus não for o primeiro, então não é mais nada, não passa de uma ilusão. Olha aí, ó. Deus precisa estar à frente de tudo em nossas vidas. A palavra de Deus nos orienta a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Lá em Mateus 6,33 fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas é o primeiro, o reino de Deus. Sabe, um tempo atrás um bom tempo atrás, eu tive uma direção, uma instrução até, e era uma espécie de uma pirâmide, há pouco tempo atrás eu ouvi de novo de um pastor pregando, onde a pirâmide tinha, e eu pude até falar isso na reunião dos líderes da região branca, umas 2 semanas atrás talvez. E aí era assim: em primeiro lugar família, segundo trabalho, terceiro Deus. Mentira do diabo. Quando a palavra de Deus fala: buscai, pois, em primeiro lugar. Se eu pudesse resumir para vocês um desenho, seria um círculo, onde Jesus estaria no meio, Deus estaria no meio, e tudo, família, trabalho, célula, o que eu vou fazer amanhã, minha agenda, meu salário, meu dízimo, tudo em volta dele. Porque o que importa é Ele. Se Ele não estiver no meio,
meu amado, alguma coisa vai dar errado. Ai, Gabriel, para de falar coisa ruim, porque se ele não estiver no centro, alguma coisa vai dar errado. Não quero falar coisa ruim, eu quero te incentivar a mudar e colocar Jesus no centro. Jesus no centro. Samuel colocava Deus em primeiro lugar em sua vida e ensinava também ao povo. Olha o que ele fala lá em 1 Samuel 7:3. Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dedique-se completamente ao Senhor e adore somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. O profeta Samuel ensina o que eu estou dizendo, falando: se você quer alcançar vitória, se você quer... Os filisteus eram o povo inimigo nessa época. Se você quer fugir do teu inimigo, meu amado, abandone tudo que você tem para trás. Se o teu carro é o teu Deus, se o teu trabalho é o teu Deus, largue isso para trás, se dedique somente a Ele. Somente a Ele. Sabe, se o teu time de futebol é o teu Deus, aquele que você lê, estuda, assiste, reza, ora, sei lá o que mais, larga isso para trás, faz igual eu. Perdi um jogo do meu time de futebol. Hoje, para a glória de Deus, nem Globo eu tenho mais lá em casa, para não cair nesse pecado de novo. Deus é o único que não falha, meu amado. Deus é o único que não falha. Coloque Ele em primeiro lugar em todas as áreas de sua vida. Toda a dor que você tem sentido, presta atenção nisso aqui, meu Deus. A frase não estava no sermão, eu terminando de orar e de ler e reler, Deus trouxe isso ao meu coração. Toda dor que você sente na tua vida, em alguma área da tua vida, é porque Deus não é primeiro lugar nela ainda. Porque se fosse, talvez não doeria tanto. Sabe? Aí você fala: ai, Gabriel, você não sabe a dor que eu tenho, que eu sinto, eu já coloquei Deus em primeiro lugar. Eu quero dizer para você, meu amado, porque se nessa área, inclusive, que está doendo, Deus for o primeiro lugar, Ele vai tirar essa dor. Sabe, Ele vai te confortar de alguma maneira, seja te dando outra vitória, seja somente tirando essa dor, por pior que seja. Eu não sei qual área é. Às vezes é a dor de ter perdido uma pessoa, mas Deus te conforta. Às vezes é uma dor de uma área da tua vida que não está muito certinha, do jeito que você imaginava. Deus acerta, Deus ajusta. Sabe, às vezes você fala: não, Gabriel, eu já estou fazendo de tudo na área da minha vida. Às vezes é você que está fazendo com os teus próprios braços. Coloca Deus para fazer. Sabe, eu vim orando há algum tempo já por uma direção de Deus, e Deus me incomodava. E eu falei: não, está na hora de abrir mão disso. E aí eu estou relutando assim: não, Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vou, se fico, se fico, se vou? Como é que o Silvio Santos fazia lá? E eu estava sentado aqui enquanto o Luan ministrava o louvor, com a graça de Deus, a vontade é que não acabasse mesmo. Eu falei: eu vou, é hoje, é agora. Eu quero ser obediente a Deus, porque tem áreas na minha vida que, apesar de eu estar fazendo, de eu estar orando, de eu até estar jejuando, eu sei que eu preciso parar de fazer com minhas próprias forças e colocar Deus em primeiro lugar, deixar que Ele faça, Ele resolva. Sabe, tem áreas de nossa vida que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Às vezes até nós já nos convertemos, já somos líderes de célula, de setor, de sei lá o que, pastor. Mas tem áreas em nossa vida que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E Ana ensinava isso a Samuel. Coloque Deus em primeiro lugar acima de tudo e de todos. No centro. Não é na pirâmide, é no centro. No centro de tudo. Ana ensina Samuel a perseverança. Ana ensina Samuel a obediência a Deus. Ana ensina Samuel a colocar Deus em primeiro lugar. E Ana ensina Samuel a grandeza do amor de Deus. Vira a pessoa do teu lado e fala assim: o amor de Deus é infinito. O amor de Deus é infinito. Sabe, quando eu li somente aquele versículo 8 do capítulo 2, Ana estava falando de Deus ali,
E ela fala assim, é tão poderoso isso: levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhe dá um lugar de honra. Isso é Deus, só Ele faz isso. Só Deus faz isso. 1 João 4:8, a parte B do versículo, fala que Deus é amor. Como isso, Gabriel? Como é que é esse amor? A gente vê esse amor pela graça dele. Sabe, Deus tem um lugar de honra separado para a minha vida e para a sua vida, reservado já, é o desejo dele. Mesmo que você nem acredite, mesmo que você chegou nessa noite aqui assim, Deus, eu vou lá para aquele culto porque senão eu vou me matar. Deus, eu vou lá para aquela igreja porque eu não aguento mais a minha vida. Deus, nem eu me suporto. Sabe, às vezes você está aqui com vontade de sair enorme. Eu quero falar para você, meu amado, Deus tem um lugar de honra para a tua vida, e Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Billy Graham, um dos maiores pregadores que nós já vimos, disse: Deus provou o seu amor na cruz, quando Cristo pendurado, ali sangrou, ali morreu, foi dizendo ao mundo: eu te amo. Sabe, quando Jesus se entrega naquela cruz, era pela minha vida e pela tua vida, meu amado. Eu não sei o quão difícil está. Eu não sei o quão difícil é o desafio. Eu não sei o quão difícil as batalhas que você tem enfrentado. Mas Deus é poderoso para isso, para mudar essa realidade na tua vida. A grandeza do amor de Deus é poderosa. E Ana ensina isso a nós nessa noite. Nos ensina isso. Sabe, a graça de Deus é o fato dele ser bom conosco, apesar de nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos pecados. Isso que é graça. Graça é o favor imerecido de Deus. A gente aprende a ouvir muito falar isso. Uma vez eu vi um pastor pregando, acho que foi o pastor Evandro aqui. Eu quero relembrar aquilo. Será que eu vou lembrar, Espírito Santo? Você que me trouxe a sua memória agora. Ele fala que, imagine 3 situações. Você está na tua casa almoçando com teu filho, com a tua família, e entra uma pessoa na tua casa e mata o teu filho, e você sai correndo atrás dessa pessoa para matar esse sujeito também. Isso é vingança. Isso é vingança. Agora, uma segunda realidade: você está na mesma mesa almoçando com teu filho, com a tua família, e entra uma pessoa e mata o teu filho, e você sai correndo atrás dessa pessoa. Prende essa pessoa, polícia, prende. Isso é justiça. Agora, imagina a terceira hipótese. Você está almoçando com teu filho, com a tua família, e essa mesma pessoa entra lá e mata o teu filho, e você corre atrás dessa pessoa para perdoá-la e para falar: vem almoçar conosco nessa noite, vem jantar conosco. Nosso coração humano não entende isso. Mas quando Deus fala assim: eu vou matar o meu filho por aqueles que não acreditam em mim, por aqueles que vão me caçoar, vão me trair, Ele estava dizendo isso: filho, apesar do teu pecado, eu quero te dar uma oportunidade. Sabe, uma vez Deus me deu uma palavra, eu tive a oportunidade de pregar nesse púlpito. Eu falei que toda vez que nós pecamos, é como se nós estivéssemos matando Jesus novamente. Sabe, o título do sermão é... Como é que era o título do sermão? Já não me lembro. Merecíamos morrer, mas ainda há esperança. Se fosse olhar para a nossa realidade de vida, de pecado, de sujeira, nós merecíamos morrer, nós não merecíamos a graça de Deus. Mas é Jesus a nossa esperança. Quando Deus mata o filho dele naquela cruz, Ele estava dizendo para você, meu amado, para você: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Para você, eu te amo. Ana significa graça de Deus, e ela realmente foi alcançada pela graça. Sabe, ela se sentia inútil porque era estéril. E como eu disse, estéril naquela época, naquele tempo, era sinal de maldição. E ela sabia que ela não podia alcançar o máximo dela, porque ela era estéril, porque ela tinha uma limitação. Ela não podia alcançar seu potencial no completo, no todo. Assim também, sem a graça de Deus em nossas vidas, nós jamais, olha essa palavra que eu estou dizendo para você, meu amado, jamais poderemos alcançar o potencial das nossas vidas,
Sem a graça de Deus, nós nunca poderemos alcançar o potencial na totalidade das nossas vidas. Eu aprendo que você pode, sem Jesus, eu quero pensar dessa maneira, sem Jesus, você pode até ser rico, muito rico, mas você nunca vai ser próspero. Sabe, você pode até ser feliz, mas não na plenitude de Deus. Sabe, você pode ter tudo, mas vai te faltar alguma coisa. Algumas semanas atrás eu zapeei um canal de televisão, ou no YouTube, eu não me lembro, e aí passou uma entrevista com uma atriz muito famosa, e aí eu só peguei 5 segundos dela, e ela falava para o ator assim: eu tinha tudo, mas eu não tinha felicidade. Não sei se ela se converteu, eu mudei de canal naquela hora. Agora eu fico imaginando quantas pessoas têm tudo que querem, mas não têm felicidade. Quantas pessoas têm muito dinheiro, mas não são prósperas. Quantas pessoas têm sofrido tanto, mais um monte ainda, tanto, porque não colocaram Deus em primeiro lugar, porque não têm obedecido a palavra de Deus, porque entenderam às vezes um dia o chamado de Deus, mas no meio do caminho deixaram de perseverar, deixaram de ser obediente, deixaram de colocar Deus em primeiro lugar, deixaram de acreditar no tamanho do poder e da graça e do amor de Deus. Quantas pessoas? Ana diz, no capítulo 2, versículo 8, que o Senhor levanta o pobre do pó. Isto quer dizer que Deus pode fazer o impossível acontecer. Sabe, eu entendo quando eu leio essa passagem de Ana, que Deus pode tudo. Deus cuida até daqueles que a sociedade despreza. Sabe, não importa a tua realidade hoje, meu amado, não importa o teu nível de estudo, o teu nível de quanto você tem de dinheiro na poupança, no banco, mas o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou ministrando nessa noite, que eu estou falando dele, o Deus Rafá, Yahvé, ele é poderoso para mudar e para levantar a tua vida do pó. Ele é poderoso para isso. Ele fez assim com Ana, ele fez assim com Abraão, Isaac, Jacó, ele fez assim com Samuel, ele fez assim na minha vida. Teve um dia que nem eu acreditava em mim. Eu já era convencido e batizado, convertido não, convencido, mas eu não acreditava em mim. Deus tem um interesse especial pelos menos favorecidos, pelos esquecidos. Ele é um Deus de amor. Ele levanta do pó aqueles que estão no pó, sabe, aqueles que estão no nada, A verdade é que o próprio Deus nos diz em sua palavra, lá em Isaías 49, versículo 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do teu filho que ainda mama? Essa palavra é muito poderosa. De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta. E olha que ele complementa falando: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Meu amado, Deus nunca esqueceu de você, meu amado. Por mais que a tua família te abandonou, a tua mãe te abandonou, os teus amigos te abandonaram, Deus não esqueceu de você. Ele nunca esqueceu das tuas orações, do teu momento de choro, do teu momento de pranto no teu quarto de escuta, falando: Deus, eu preciso do Senhor nessa área. Deus, eu tenho perseverado no Senhor. Ele não esqueceu da tua vida. Ele tem um local de honra para a tua vida. Ele tem um local de honra para você, mamãe, papai, filho. Deus tem um local de honra para você, poderoso. Ele não se esquece de ti. Por mais que as nossas famílias, nossos pais, nossa mãe possam esquecer da gente um dia, Ele nunca nos esquecerá. Ele nunca esquecerá. Samuel experimentou em sua vida a graça de Deus. Todo sacerdote naquela época tinha que ser descendente de Levi. Todo sacerdote tinha que ser um levita, como nós dizemos aqui. Levita é aquele que cuida das coisas de Deus, da casa de Deus. Naquela época todo sacerdote tinha que ser descendente dele. Mas Samuel não era descendente de Levi. Foi a graça de Deus que transformou ele em sacerdote, em profeta. Foi a graça de Deus. O mais poderoso disso é que esse tempo era um tempo onde a gente tem uma mudança na Bíblia, de juízes
para reis. Eram os juízes que determinavam as coisas, e passa a ser os reis. Samuel pôde viver toda essa transformação, essa mudança. Ele teve a honra de consagrar o primeiro rei, que foi Saul. Ele teve a honra de consagrar o maior rei, que foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Da mesma maneira, Deus quer fazer você um filho dele. Sabe, da mesma maneira que Samuel não tinha a genealogia para ser profeta, mas pela graça de Deus, Deus o adota como filho e fala: não, eu quero falar através da tua vida. Da mesma maneira, meu amado, Deus quer fazer você filho nessa noite, quer fazer você filha nessa noite, minha amada. Deus quer fazer você um filho poderoso, um filho tremendo. O amor de Deus é tão grande que ainda hoje pode alcançar a sua vida e transformá-la. O amor de Deus não acaba. Quero pedir a ajuda do louvor, que eu já vou concluir agora. Eu quero pensar, quando eu olho para a história de Ana, quando eu olho para a história de Samuel, quando eu vejo o homem de Deus que Samuel se transformou, sabe, quando eu vejo a herança que Ana deixou para Samuel, e como eu falei no início, não foi herança de bens, de patrimônios, não foi herança que a traça come, que a ferrugem destrói, herança para toda a tua vida. Eu me lembro no final de semana passado, eu tive uma visão de Deus tão linda, tenho certeza que foi de Deus, eu pude testemunhar. Algumas pessoas estavam perto de mim naquele momento. Nós estávamos, como eu disse, a Karen foi ministrar lá em Caravelas, no Congresso de Mulheres, e aí nós ficamos numa casa muito linda, nós fomos muito bem recebidos, com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. E no domingo teve um churrasco santo lá, abençoadíssimo. E aí, pessoal, quando é fominha é desse jeito, né? Eu estava brincando numa coisa, brincando em outra, depois foi pro videogame, eu fui o último a subir. Todo mundo já tinha subido, uns tinham ido embora para casa dormir, outros tinham adorar, etc. Eu falei, eu vou fazer meu TSD aqui. Eu fui o último a subir. No final das contas, estava eu e o filho mais novo do dono da casa, jogando videogame, ele deve ter uns 10 anos. E aí eu falei, vamos subir, vamos. Eu queria voltar para fazer meu TSD. E aí quando eu subi a escada e fui para onde nós estávamos dormindo, eu olhei para baixo, já não tinha ninguém mais lá. Eu tive uma visão de Deus assim incrível. Eu vi todas as pessoas de novo ali. Eu pude ver todas as pessoas que estavam lá. Eu não sei dizer quem era, mas assim, eu vi como se aquele local estivesse cheio. E Deus me falou uma coisa muito poderosa naquele tempo. Ele falou, eu olhei para aquela casa muito bonita, um carro na garagem muito bonito, sabe, piscina. E o que veio ao meu coração foi assim, uma casa a gente pode comprar, sabe, um carro a gente pode comprar. A churrasqueira lá que fez o churrasco santo, a gente pode comprar, pega emprestado. Sabe, tudo isso pode comprar. Mas ver todas aquelas pessoas, sabe, sorrindo, se divertindo, sem uma grama de álcool, sem uma grama de cocaína, de qualquer tipo de droga para se sentirem felizes. Elas só estavam felizes porque Jesus era o primeiro na vida delas. Sabe, isso não tem preço. Eu vejo uma família que Deus tem prosperado muito lá, mas que acima de tudo tem deixado uma herança. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos irmãos, um empresário que eu já admirava. E aí ele me ensinando, eu falei, meu irmão, como é que você faz para discipular numa rotina que você tem de comércio, que ele começa, levanta às 6 da manhã e sai do negócio dele às 8 da noite. Tem 5 discípulos. Eu falei, meu irmão, me fala aí, como é que você faz isso aí? Eu faço assim, faço assado, ajeito a minha agenda aqui, lá, venho aqui, recebo o pessoal aqui no trabalho, etc. Eu falei, meu Deus, tem muita gente que desiste na primeira dificuldade, tem muita gente que desiste até na bênção de Deus. Ele poderia falar, não dá tempo porque eu tenho meu negócio para tocar, sabe, eu sei que é graça de Deus na vida dele. Tem gente que até na bênção de Deus desiste. Como assim, Gabriel? O cara ora para ter um carro, aí quando tem um carro, ao invés de vir para o culto, ele, não posso ir para o culto porque eu estou na praia, estou de carro agora. Não posso ir porque eu vim para a roça com o meu carro, agora não posso ir para a igreja hoje que eu estou atrasado.
Sabe, tem gente que até na bênção de Deus se perde. Até na bênção de Deus. E que me chamou mais atenção foi a graça de Deus não tem preço. O restante tudo a gente compra, tudo a gente paga, tudo tem possibilidades, a gente consegue. Mas a graça de Deus, o amor de Deus, Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Sabe, a gente sorrir só pelo amor de Deus em nossas vidas não tem preço. Melhor do que uma casa confortável, melhor do que uma faculdade, melhor do que um dinheiro no banco, são as heranças que Ana deixou para Samuel. Sabe, melhor do que você, papai, mamãe, pode deixar para o teu filho. Às vezes está se matando de trabalhar, trabalhando de manhã à noite, fazendo hora extra, sábado, domingo, e tudo que teu filho queria era um pouco do teu tempo, era a herança da perseverança, do amor a Deus, do amor assim, da entrega a Deus. Sabe, isso não tem preço. Casa a gente compra, e se a gente não comprar, quando morrer não vai fazer diferença nenhuma. Agora o que o teu filho vai ser lá na frente, aí sim faz toda a diferença na tua vida, meu amado. E não é a casa que vai fazer, é a tua vida. É a tua vida. Porque todas as heranças que eu acabei de citar, casa, dinheiro, conta no banco, tudo isso a terra destrói. Mas as heranças que Ana deixou para Samuel, essa não tem como. A gente conhece até a 4ª geração antes de Samuel, por causa das heranças que Ana deixou na vida dele. Sabe, o tataravô de Samuel foi dito na Bíblia por causa de Samuel, por causa das heranças que Ana deixou na vida dele. Ana, eu tenho certeza que foi uma mulher de Deus, mas eu me ouso a dizer que ela aparece na Bíblia por causa do filho dela, mas o filho dela era fruto do que ela havia ensinado, do que ela havia deixado para Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus. Mateus 6, 19 e 20 fala: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros do céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem escavam nem roubam. A partir desse exemplo de Ana, eu quero convidar a todos vocês a adotarmos esses exemplos para os nossos filhos, adotarmos esses exemplos em nossa vida.